A expertise desse tipo de meditação é se aproximar o máximo possível do cotidiano. Então vocês não estão acostumados a esse tipo de abordagem. Mas saiba que é esta a nossa busca. Transformar qualquer situação do seu dia, pessoal, familiar, social ou profissional, numa prática de meditação. Normalmente a meditação está vinculada a uma hierarquia, a uma tradição. Sempre foi assim. Isso é válido. O que estamos apresentando também existe uma maneira de meditar, aonde cada qual assume a responsabilidade em buscar ter uma correta percepção de si mesmo, que é o principal, e consequentemente do seu dia a dia. Então vocês que estão acompanhando estão começando a perceber uma informação nova, uma informação viva, que convida vocês a ter uma relação diferente da habitual, da comum. Não é uma informação que se acumula, é uma informação que inspira, que provoca, às vezes incomoda, mas convida-os a participar. Você tem que ser um membro ativo desse curso. Construímos esse curso juntos. A informação só é válida se você coloca ela em prática. Se você não a coloca em prática, ela não tem valor nenhum e será impossível você saber se esse caminho serve ou não serve para você. Não existe uma escola de meditação universal, isso não existe. A pessoa tem que encontrar a sua forma de meditar, a sua forma de lidar com a própria mente, com o seu cotidiano. O sagrado, o espiritual para nós está no dia a dia. Não existe uma situação que não seja sagrada, por quê? Sempre estaremos no local, sempre estaremos situados em um local. E pelo fato de estarmos vivos, isso torna tudo sagrado. Então, o estado mais importante que temos é essa experiência de estar vivos. Veja que interessante. E isso é pouco valorizado. Estar vivo não significa ter medo da morte, ter dificuldade com o envelhecimento ou com as doenças. Não, isso é apego. Estar vivo é ter uma correta percepção da experiência de estar vivo. Nesse exato momento, mesmo você ouvindo a aula, se você parar, você consegue se sentir vivo. Não é tão simples porque está acostumado a intelectualizar o seu dia, está acostumado a interpretar o seu dia. Vocês passam mais tempo pensando e sentindo como um processo reativo à vida do que vivendo. Vocês vivem mais a cópia. Vocês ficam mais reproduzindo o que vocês já conhecem. Vocês ficam mais prisioneiros do medo, da dúvida, acreditando em ilusões, projetando ilusões para o futuro. Isso não é viver. O principal que vocês têm está aí todo o tempo. Mas a nossa cultura não valoriza isso. Nossa cultura valoriza a separação, o indivíduo. Essa percepção do indivíduo, essa percepção que leva o indivíduo a fantasiar e imaginar, a interpretar a realidade, a ter uma opinião quando não é solicitada, cria um mundo chamado egoísmo. A eficiência que se manifesta pelo indivíduo não é devido ao egoísmo. O egoísmo é esse sentido de apropriação do que é feito, é esse sistema interno na mente de autoimagem, que sempre compete, que sempre compara. É esse sentido na mente de estar sempre negativo e crítico, isso parece tão importante. Essa sensação de estar certo, isso nada mais é do que egoísmo, isso é um desequilíbrio. O mundo, a vida, não nos solicita que nós aprovemos ou não o que está acontecendo. Isso é uma prepotência. A vida nos solicita que a vivemos.
dentro do possível. O mais importante que temos é essa experiência de estar vivo. Essa experiência de estar vivo sempre vai estar relacionando-se com o momento presente, com aqui e agora. Meditar, principalmente a meditação na ação, implica de ter uma relação inteligente, coerente, amorosa com o que está acontecendo. E vocês têm percebido que a mente pouco habita o aqui e agora. A mente prefere ficar divagando, imaginando, interpretando as situações. Porque interpretar, perceba, dá um certo ar de poder, dá um certo ar de estar certo, ter uma opinião. Isso acaba com seu equilíbrio, porque a vida não lhe solicita opinião, a vida lhe solicita atenção. A vida lhe solicita uma mente pacífica, porque através de uma mente pacífica, você vai ser mais eficiente, mais inteligente. O amor, a paciência, a compaixão, a generosidade, a coragem. Ninguém é proprietário dessas qualidades. Você não depende de nada fora de você para viver isso. Só que essas qualidades não lhe dão sentido de identidade. Quando você ama, quando você é amigo ou amiga, quando você ajuda, perceba, nessas experiências você não se localiza. Então isso não dá voto para o ego, não dá fama. Amar não dá fama. A sabedoria fluindo por nós ao compartilhar uma informação válida não dá fama, não dá identidade. E é esse compartilhar que nós buscamos. Esse compartilhar surge no estado de concentração. No estado de concentração surge essa capacidade de compartilhar, que é fruto de uma correta reflexão. Por isso que sempre eu vou estar estimulando vocês a aprender, quem já sabe, a se aprofundar no processo de reflexão. Refletir não é pensar a respeito. Refletir é se envolver com a informação com tal propriedade que a informação resultante desse refletir de hoje nos encontra, nos transforma, nos inspira. Não é uma questão de certo ou errado. Não há necessidade de converter ninguém, nem de julgar ninguém. Não há necessidade de provar nada. Nós vivemos aquilo que acreditamos. Para isso é preciso ter uma mente não reativa, uma mente pacífica. O estado de egoísmo, ele cria o que chamamos de dualidade. A dualidade implica de ter dois. Dualidade, ou seja, veja, você tem a percepção que você é você, esse é o comum, o habitual, e o outro é o outro. Então tem dois. Você é você, você percebe uma situação, um fato. Dualidade. Estamos apresentando que há uma maneira mais profunda e inteligente de se relacionar com a realidade, que é um estado de não dualidade. Todo o trabalho de exercícios que propomos aqui, toda a informação compartilhada busca esse estado de não dualidade. E ele é real, ele não é uma ilusão. Ele não é um condicionamento, não é uma história, não é um conto, é real. E vocês vivem momentos de não dualidade, é que vocês não têm referência para identificar. O que mantém a dualidade é o egoísmo de sentir-se proprietário da informação, proprietário da ação, ou o desejo de fruto. Aí começamos a entrar num terreno que muitos pulam. Você normalmente se relaciona através do desejo de algo. A sua ação, a sua mente, o seu sentimento está buscando o resultado de algo. Você pode até conseguir às vezes, mas é sempre movido pelo desejo de. Estamos apresentando que o foco no desejo é um foco equivocado. Nós temos que colocar o foco no processo, na caminhada, na execução. É claro que eu tenho, por exemplo, o desejo de realizar algo. Por exemplo,
comprar algo, fazer uma viagem, aprender um idioma, isso é válido. Mas a partir do momento que eu tenho esse sentido, essa orientação, o meu foco é no processo. Não mais importa o resultado, eu me entrego no processo. O estado de concentração se manifesta quando a atenção eficiente pousa totalmente naquilo que você está desejando realizar, estudar, aprender. Vocês conhecem esse estado de concentração. A questão é que esse estado, ele é mais eficiente, mas ele não dá uma identidade egóica. Por isso que não se dá muita atenção a esse estado. Então todo o trabalho que realizamos, toda a informação compartilhada, visa a manifestação de um estado de concentração não dual. Esse estado de concentração não dual, ele é antecedido por um estado de concentração psicológica. Esse estado de concentração psicológica, ele é após o estado de pensar ou sentir reativamente. São 3 estados distintos de expressão da consciência. Primeiro temos que identificar que continuamente a mente se agita. Essa é a grande reclamação de todos. E essa agitação não possui um culpado. Quando surge essa agitação mental, emocional, como vocês estão aprendendo a identificar no mundo interno, através de uma atenção eficiente na própria mente, você vai perceber que quando você nota a presença de um pensamento ou de uma emoção equivocada em relação à realidade, esse pensamento, esse objeto interno, sendo pensamento ou emoção, já está acontecendo. Primeiro, não há culpado porque isso ocorra, isso é natural, isso faz parte do seu momento de aprendizado na vida. Deixar de ser escravo de seus hábitos, deixar de ser escravos de seus pré-condicionamentos. E quando surge esse movimento da mente negativo, emoção ou pensamento, também é natural não querê-los, tentar impedir que ele retorne ou que desejar que ele vá embora. Isso não funciona, porque você vai estar buscando aplicar a sua vontade egóica por um resultado. Então, pela força de vontade, você não é capaz nem de evitar que surjam esses pensamentos e emoções negativas, que nada são do que hábitos, e todos isso são registros da memória, devido a experiências passadas. É impossível impedir que eles surjam, compreenda isso. O trabalho também não é combatê-los. Por quê? Porque o problema não é pensar ou sentir. Quando o pensar e o sentir é coerente ao aqui e agora, são válidos. A questão é ser pensado ou ser sentido pelos hábitos internos. E quando você se perde por identificação a eles, você não se percebe equivocado. Você acredita que a sua maneira de pensar e de sentir é a correta. E pior, a única certa. A sua raiva, a sua indignação, parece um justiceiro, uma justiceira. Isso é pura ignorância, isso é puro egoísmo, isso acaba com a sua saúde. Isso é um estado vicioso de se manifestar. E você polui todo o seu meio, não é nada agradável estar com você quando você está com a mente identificada com seus negativos. E veja, isso não te identifica, são apenas hábitos. A autoobservação, como já falamos antes, identifica esse movimento da mente e você percebe que esses movimentos da memória são impermanentes, ou seja, se você fica observando-se de maneira pacífica, através de uma atenção eficiente à própria mente, este pensamento ou emoção, primeiramente cobra distância e depois desaparece. Você continua observando. A meta é aprender a encontrar esse estado de observação interna. Veja bem, eu falei esse estado de observação interna, porque é um estado.
é um estado de expressão da consciência mais profundo do que daquele de ficar interpretando as coisas.